Nesse vídeo eu vou falar sobre ventilação mecânica invasiva, falar dos ajustes iniciais desse ventilador quando esse paciente é intubado, esses parâmetros, alarmes, cuidados de enfermagem e relacionar muito isso com a prática, para que a gente tenha um melhor entendimento. Você que é auxiliar, técnico, enfermeiro que esteja assistindo esse vídeo, não conhece nada de ventilação mecânica, a ideia aqui é ir passo a passo, para que em 30 minutos, que é o que eu espero fazer, o tempo que eu espero fazer esse vídeo, você entenda esses ajustes iniciais. Muitas vezes a enfermagem coloca esse tema, por exemplo, como um bicho de 7 cabeças e crê que não pode ter esse conhecimento, não consegue ter esse conhecimento, e sim, a gente pode dominar, pode conhecer sobre ventilação mecânica e vai te ajudar muito na questão da sua prática do dia a dia, ok? Para esse vídeo, as minhas referências é o artigo que está na Cielo do México, do PIB, Dois Lados de uma Moeda, o livro Emergências Clínicas, uma abordagem prática do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, a guia Orientações Práticas de Ventilação Mecânica da Associação Brasileira de Medicina Interna e de Pneumologia, tá? E o livro de Histologia de Ross. Antes de falar aqui dos parâmetros em si, primeiro vamos se situar do que a gente está falando, fazer um mapa aqui para a gente entender melhor. Então, quando eu falo de ventilação mecânica, eu tenho dois tipos de ventilação mecânica. Eu tenho a invasiva e eu tenho a não invasiva. A não invasiva, que não é o tema aqui desse vídeo, ele seria feito por CPAP ou por BIPAP. Enquanto a invasiva é por uma intubação orotraqueal ou uma traqueostomia. Ok? Essa ventilação invasiva, ela tem 3 modalidades principais, né? Existem várias, hoje os ventiladores mesclam, enfim, são ultras modernos, tem várias, mas as principais que a gente utiliza no dia a dia, que é a controlada, a assistida e a espontânea. Controlado, o aparelho faz tudo, o nome dele já está dizendo. Assistida, ele entra se esse paciente tiver alguma dificuldade respiratória, né, se ele não conseguir. E a espontânea, esse paciente já praticamente já está livre do tubo, né, ele já está pronto para ser retirado desse tubo, já fez todo o processo que é chamado de desmame, tirada daquela sedação, das medicações, fez os testes com o ventilador, ele já está pronto para voltar a uma respiração em ar ambiente. Fazendo uma analogia aqui, para que, de repente, o entendimento fique melhor, é como se fosse uma criança que vai andar de bicicleta. Ó. Você vai levar ela nas primeiras vezes de forma totalmente controlada. Colocar rodinha, todos os equipamentos de segurança, e você vai empurrando ali com uma mão no guidão, outra no banco, e você faz tudo por ele, né? Conforme essa criança vai desenrolando nesse andar de bicicleta, você já tira as rodinhas, e se ele tombar para um lado ou para o outro, você está ali para ajudar, né? E a espontânea ele já estaria completamente desenrolado, faz tudo sozinho. Essa modalidade controlada é a principal, porque a maioria das vezes o paciente está sedado, está com bloqueador neuromuscular, então o aparelho tem que fazer tudo, ok? E essa modalidade controlada, ela pode ser realizada de duas formas, por volume ou por pressão, tá? Não existe na literatura, diz que não tem uma grande vantagem de um sobre o outro, tá? As duas são possíveis, vai depender do protocolo da instituição, da escola que veio o médico, enfim, mas uma ou outra tem vantagem para determinada patologia, mas enfim, na maioria das vezes o volume acaba sendo mais utilizado, porque tem até mais artigos científicos sobre isso, tá? Então o médico às vezes se sente mais confortável por conta disso e coloca essa ventilação por volume, tá ok? Então nesse nosso mapa aqui a gente vai falar sobre ventilação mecânica invasiva controlada por volume, tá ok? Antes de falar dos parâmetros em si, é preciso ter alguns conceitos sobre ventilação mecânica, porque isso interfere na programação desses parâmetros, nos ajustes desses parâmetros, ok? Porque senão fica uma receita de bolo e isso não é o que a gente quer, né? A ideia do vídeo aqui é que você entenda isso e você coloque esses parâmetros e saiba interpretar as reações, o resultado que esse paciente vai te trazer,
tá ok? E não uma receita de bolo. Por exemplo, se fosse uma receita de bolo, a gente ia colocar aqui, ó, 500 ml de volume total, PIB de 5, Traeger de 2, F1O2 de 100%, frequência respiratória de 16, relação IE 1:2. E aí já terminaria o vídeo com 5 minutos. Mas você só decorou isso aqui. Você não está entendendo o porquê, o que você está fazendo aqui. Então essa é a ideia do vídeo. Entender esses ajustes e, após colocar esses ajustes, interpretar a resposta que o corpo, que o organismo desse paciente vai dar para você. Tá ok? Então o primeiro conceito que a gente tem que ter com relação à ventilação mecânica é que ele é um suporte, não é um tratamento. Tá ok? É um suporte, ele não cura nada a ventilação mecânica. Ele vai dar um tempo maior para esse médico, para o médico poder resolver a causa base do paciente, o porquê que ele teve que ir para o tubo. Ok? Então, ventilação mecânica é um suporte. Segundo, que você tem fatores que interferem nessa questão desses parâmetros aqui. E eu tenho que saber isso, eu tenho que levar em conta quando eu vou programar esse ventilador. Porque, como eu disse, não pode ser uma receita de bolo para todo mundo. Por exemplo, quais são os 2 fatores que interferem aqui nos ajustes desse ventilador mecânico que eu tenho que levar em consideração para analisar e ter o raciocínio clínico? O primeiro é chamado de compliance. E o segundo é a resistência das vias aéreas. Esse primeiro, ele diz no sentido de, ele é relacionado à distensão, à capacidade funcional do pulmão, à capacidade de distensão pulmonar, tá ok? Uma das referências que eu utilizei para esse livro, para esse vídeo, que chama um artigo do México, né? PIB, 2 lados de uma moeda, ele diz que até 30% dos alvéolos de uma pessoa obesa, sedentária, ele está em atelectasia. Então, olha a diferença que dá de, por exemplo, se é um paciente que ele é obeso, sedentário, e um paciente que ele é um atleta, que ele tem a sua capacidade pulmonar total. Então, dá uma diferença aí de ter no mínimo 30% de uma capacidade pulmonar melhor para esse atleta. Como é que eu vou entregar os mesmos parâmetros para os dois? Eu preciso individualizar isso, tá ok? Então, resistência da distensão, dessa capacidade pulmonar dos alvéolos tem que ser levado em conta. Algumas patologias, por exemplo, interferem nisso também. Edema agudo de pulmão, por exemplo. A água fica dentro do pulmão, dentro dos alvéolos, e isso interfere na questão dessa distensão pulmonar. Vai diminuir essa distensão pulmonar. Outro parâmetro outro fator que eu tenho que levar em conta é a questão da resistência das vias aéreas, tá? É o estreitamento das vias aéreas. Isso interfere também nesses parâmetros. Algumas patologias, por exemplo, asma e DPOC, eles fazem broncoconstrição. Então o ar ele tem mais dificuldade de transitar por esse aparelho respiratório, tá ok? Vamos imaginar aqui, ó, para asma e DPOC tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essas patologias, tá ok? Vamos imaginar que aqui, ó, seja a traqueia, aqui o brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito. Aqui é fisiológico isso, tá? Para todas as pessoas. O ar, ele tem mais facilidade de entrar e ele tem mais dificuldade para sair, tá ok? Então, isso é um conceito netamente físico e matemático, isso, tá ok? É fisiológico, essa questão da dificuldade maior do ar sair. Essas patologias que eu citei para você, DPOC e asma, elas fazem broncoconstrição. Então, essa resistência, ela está pior, está aumentada nesses pacientes, isso interfere ainda mais, ok? Um outro conceito que a gente precisa ter para depois falar desses, já para entrar aqui nesses parâmetros, é a questão de entender o que é o PIB, tá? O PIB, antes de falar dele, vamos falar dos alvéolos. Alvéolos funcional, um alvéolo fisiológico, o paciente não tem nenhum problema respiratório, nenhuma patologia. O alvéolo, ele tem, nessa parede dele, uma célula chamada pneumócito 2. Isso é histologia. Pneumócito 2 produz, vamos representar aqui com essas bolinhas aqui, o líquido chamado surfactante.
O surfactante ele serve para impedir o colabamento desses alvéolos. Então vamos imaginar que eu inspirei 500 ml, se eu tirasse os 500 ml na expiração, essas paredes iam colabar. Só não colaba porque você tem esse líquido ali que impede a aderência de uma parede com a outra dos alvéolos. Além desse surfactante, você tem aqui também nitrógeno dentro desse alvéolo. E esse nitrógeno também ajuda na prevenção da atelectasia. Tá? Por que é importante esse conhecimento? Porque quando o paciente é intubado, essa questão fisiológica ela é alterada. Agora é um aparelho, que a gente viu aqui, ó, vai controlar por volume a respiração desse paciente. Então, se ele coloca 500 ml, ele tira os 500 ml, pode colabar essa parede dos alvéolos, porque o surfactante e o nitrógeno, eles são fisiológicos e eles podem estar alterados, serem afetados por conta dessa intubação desse paciente, desse processo que um paciente vai estar sedado, vai estar intubado, enfim, você muda muita coisa no organismo do paciente, tá ok? Agora sim, vamos falar dos parâmetros aqui do ventilador mecânico, tá ok? O primeiro aqui é o volume total, o volume tiral, tá? O volume corrente, depende da literatura que você vai colocar. Aqui eu vou falar esses parâmetros de uma forma geral. Algumas patologias têm algumas características específicas aí que a gente tem que levar em conta. Volume total, a gente faz um cálculo. Existem várias fórmulas para fazer, que podem ser utilizadas para a gente chegar nesse volume total para esse paciente. Eu vou colocar essa fórmula aqui, que ela é assim, ó, é de 6 a 10 ml por quilo de peso ideal, ó. 6 a 10 ml por quilo de peso ideal. Se olhando essa fórmula assim, parece que é difícil. Você fala, já complicou. Não, é super simples, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui dessa fórmula aqui, que é o peso ideal do paciente. Esse peso ideal do paciente, ele não tem nada a ver com o peso real dele. Não tem a ver se ele está magro, se ele está obeso, se está no shape ou não. Não tem nada a ver com isso. Esse peso ideal, o que é levado em conta é a questão da altura, para ver essa capacidade pulmonar. Então, o primeiro passo para a gente chegar nesse número aqui na equação dessa fórmula é saber o peso ideal. E o peso ideal a gente vê pela altura do paciente. Então, vamos imaginar que o paciente seja um homem de 1,70 m de altura. Então, aqui a altura é super importante. 1,70, que é a altura dele, eu vou multiplicar por 1,70. O resultado aqui, eu vou multiplicar, se for homem, ó, esse número aqui é fixo, eu vou multiplicar por 23. Se for mulher, eu vou multiplicar por 21,5. E aí eu vou chegar no peso ideal desse paciente, ó. Então, vou usar o calculador aqui só para a gente ganhar tempo e fazer de uma forma precisa, ó. Então, eu peguei aqui, ó, 1,70 m vezes 1,70 m, ó. O resultado vai ser 2,89, ó. 2,89. Como é homem aqui no nosso exemplo, eu vou multiplicar por 23, ó. 2,89 multiplicado por 23 deu 66,47. Eu arredondo para 66. Então, o peso ideal dessa fórmula que a gente encontrou através da altura do paciente é de 66. Esse 66 eu vou multiplicar, ó, por algum desses números aqui. Eu tenho uma margem aqui, ó. Posso multiplicar por 6, por 7, por 8, por 9 ou por 10. Como é um parâmetro inicial, eu multiplico por um número que ele é neutro, digamos assim, ele está no meio aqui. Porque se eu precisar diminuir, ó, depois calcular por 7, por 6, eu tenho margem. Se eu precisar aumentar, multiplicar por 9, por 10, eu também tenho margem. Então, para esse paciente aqui, eu vou multiplicar 8 vezes 66, ó. Que aí agora a gente vai chegar no volume para esse paciente, ó. Volume total. 8 vezes 66 deu 528 ml. Então, nesse volume total aqui, eu vou colocar 528 ml. Você pode falar, Fábio, mas aquela receita de bolo era 500.
né? Para que eu vou fazer essa fórmula, sendo que está bem próximo, 528 para 500 é só 28 ml de diferença. Mas vamos fazer essa mesma fórmula para a gente entender o quanto que os números dá diferença de um paciente, por exemplo, de 1,90 m. Pode acontecer a pessoa ter 1,90 m de altura. Então, vai ser um homem para a gente fazer a comparação. O paciente tem 1,90 m. 1,90 vezes 1,90. Vou usar a calculadora aqui. O resultado vai ser 1,90 vezes 1,90, 3,61. 3,61. 3,61, como é homem, eu vou multiplicar por 23, igual ao outro. 3,61 vezes 23, deu 83 vezes 0,3. Vamos arredondar para 83. 83 eu vou multiplicar por 8, igual eu fiz no outro. 83 vezes 8 deu 624. 664, perdão. Aqui, para esse paciente de 1,90 m, seria 664. Se eu tivesse colocado para esse paciente de 1,90 m, aquela receita de bolo de 500, ó, eu estaria colocando 164 ml a menos do que ele precisaria. Então, você vê que dá a diferença. O paciente vai estar naquela emergência, eu vou fazer o cálculo ali na hora? Obviamente que não, que é uma situação de estresse, você precisa só conectar o aparelho ali no paciente. Você pode ter como parâmetro esse paciente de 1,70 m, que é uma altura mediana, né, do brasileiro, tá ok? Mas assim que você já programou, colocou tudo, você faz a conta para ver se você está entregando esse resultado. Então, você pode ter esse número aqui de 528 como um parâmetro para uma pessoa mediana de 1,70 m, e depois você ajusta isso, né, assim que tiver um tempinho, para um volume ideal, um volume específico para cada pessoa, tá ok? Espero que tenha ficado entendível isso aqui, porque é o mais complicado aqui desses ajustes, desses parâmetros aqui, tá ok? PIB, a gente já falou aqui do alvéolo, que tem um surfactante, tem um nitrógeno que impede o colabamento de forma fisiológica. Como esse paciente agora vai estar entubado, o aparelho vai estar fazendo tudo, eu não posso colocar os 528 e deixar ele tirar os 528, senão tem um risco de colabar esses alvéolos. Eu tenho que deixar uma pressãozinha ali, que é a pressão expiratória final, que é o PIB, tá ok? O PIB, sim, interfere muito o peso real do paciente. Quanto mais obeso o paciente, mais PIB ele precisa. Lembra? O artigo diz que 30% dos alvéolos de uma pessoa obesa sedentária está em atelectasia. Então, ele vai precisar de mais PIB para fazer o que é chamado de recrutamento alveolar. É você abrir esses alvéolos, você tornar eles funcionais, tá ok? Então, o PIB, eu vou fazer aqui o cálculo do IMC. Vou colocar aqui, ó, IMC. O IMC é aquele do peso, né? Peso real do paciente. Se ele der abaixo de 30, eu posso colocar de 5 a 8. Se ele der, coloquei abaixo de 30. Abaixo de 30, eu vou colocar de 5 a 8. Se ele der acima de 30, eu coloco 8. Se ele der acima de 40, eu vou colocar 10 para cima. Então, aqui, o peso real do paciente interfere. Se é um paciente que ele está, digamos assim, no peso adequado, você bater o olho, ele não está nem magro, nem obeso, você pode começar para esse paciente com 5 de PIB, tá ok? Quando que eu coloco menos PIB num paciente? Né? Primeiro, o paciente, principalmente o paciente com TEP, tá? Tromboembolismo pulmonar, aí se põe o PIB 0 muitas vezes, tá? Que é o que é chamado de ZIP, tá? A questão do paciente sangrando também, muitas vezes está com uma hemorragia ali intensa, se coloca um PIB menor para que evite que o retorno venoso seja alterado, tá ok? Então, só nesses casos bem específicos, assim. Agora, no geral, você coloca um PIB de 5, 6, 7, não tem muito problema. Agora, se um paciente ele é obeso, geralmente coloca um PIB maior. Então, vou colocar esse valor e vou ver o que esse paciente diz, o que o corpo, qual o resultado, qual que ele vai passar para mim, tá? PIB é isso. Trigger ou disparo, para esse paciente que a gente está falando ali
de ventilação controlada por volume, eu posso colocar de 1, vou colocar aqui do lado, de 1 a 3. Tá? Trigger eu ponho de 1 a 3. Então eu ponho um número mediano aqui, eu ponho 2 para esse paciente, inicialmente. F1O2, o que é um F1O2? A fração inspiratória de oxigênio. É o quanto em porcentagem esse paciente vai ter oxigênio nesse ar que ele está recebendo. O normal, né, no ar atmosférico, é 21% de oxigênio. Então, a gente tem um parâmetro de 21% a 100% de oxigênio. Esse paciente, como ele acabou de ser entubado, ele ficou muitas vezes em hipóxia por conta da demora ali da intubação, né, de todo esse processo, às vezes é uma intubação difícil e tal. A gente sempre começa para esse paciente que acabou de ser entubado com o F1O2 de 100%, e aí depois eu vou diminuindo isso, tá? Porque ninguém respira a 100% oxigênio. Se você estiver numa cidade como São Paulo, que é poluída, ou no meio da Amazonas, você vai respirar sempre a 21%, não vai mudar. Né? 100% só se a pessoa morasse numa câmara hiperbárica. E oxigênio a mais, em excesso, acaba sendo ruim para o paciente. Por exemplo, lembra aqui desse exemplo, dessa situação que eu coloquei, que nos alvéolos você tinha nitrógeno ali que impede a questão da atelectasia? Se eu deixo por muito tempo a 100% oxigênio nesse paciente que acabou de ser entubado, o oxigênio a 100% ele varre o nitrógeno aqui do alvéolo. E aí você já perdeu um mecanismo de defesa contra a atelectasia. Então, o oxigênio em excesso também faz mal para o paciente. Eu começo a 100% e vou diminuindo. Qual o parâmetro que eu vou fazer para diminuir essa F1O2 com segurança? A questão da saturação. Tanto a saturação no monitor, né, medindo aqui no dedo, como a saturação da gasometria arterial, ou capnógrafo, né, se tiver capnógrafo, você pode utilizar esse parâmetro também, tá ok? Então, começa a 100% e vou diminuindo, tá? Frequência respiratória. Tem livros que trazem que você tem uma frequência respiratória de 12 até 20. Se é de 12 até 20, eu posso colocar 16 para esse paciente. Põe um número mediano ali. E aí eu vou interpretar com cada patologia. Por exemplo, asma, DPOC, geralmente essas patologias se começa com uma frequência respiratória menor do que isso. Tá ok? Aí tem algumas características. E a relação IE? O que é essa relação IE? Ela pode ser de 1 para 2, 1 para 3. Isso aqui, muitas vezes nos aparelhos vem como tempo inspiratório, tá? Você calcula essa relação IE através desse tempo inspiratório. Essa relação IE é o tempo em que o aparelho vai ter para colocar o ar e vai ter para poder tirar esse ar. Lembra que eu falei aqui no início, ó, que o ar ele tem mais facilidade para entrar, fisiologicamente, mais facilidade para entrar e tem mais dificuldade para sair. Então, nessa relação IE, eu coloco aqui, ó, no mínimo 1 para 2. Ou seja, é como se eu colocasse esse 528 em 1 segundo, o aparelho vai colocar em 1 segundo. Como ele vai ter uma resistência maior para sair, eu vou dar 2 segundos para ele poder tirar esse ar. Entendeu? Espero que tenha dado para entender. Algumas patologias, por exemplo, como a asma, como o DPOC, né? O DPOC, por exemplo, eu tenho que aumentar essa relação IE. Eu tenho que dar mais tempo para ele poder tirar esse ar, porque senão, como ele está com muita constrição aqui na traqueia, nos brônquios, nos bronquíolos, vai ficar retendo cada vez mais ar. Então, para cada patologia, eu tenho algumas características específicas, tá? Mas, geralmente começa com 1 para 2. Eu coloco todos esses parâmetros aqui individualizados para o paciente e espero a resposta desse paciente. E aí eu vou ajustar um por um, tá ok? Vou ajustar, por exemplo, como eu falei, a fração inspiratória de oxigênio. O normal é de 21 a 100%, né? O normal é 21% em ar ambiente, né? Então eu vou tentar chegar o mais próximo disso aqui, para tentar deixar o mais fisiológico possível, o mais próximo do fisiológico, porque esse paciente ele tem que ser tirado do tubo o mais rápido possível. Então, vamos supor, eu diminuo aqui para 80% e vejo lá a saturação.
saturação no monitor está lá 99%, na gasometria 99%, eu tenho mais margem para diminuir esse F1O2. Vou diminuindo e eu vou ver a resposta desse paciente, tá ok? Com relação aos alarmes, ó, eu trouxe aqui um print de uma tela, né, de algum monitor ventilador mecânico, né? E a gente tem alguns alarmes aqui, né? A gente tem algumas curvas aqui. E é importante a gente saber interpretar essas curvas também aqui. São duas principais. A gente tem essa aqui e essa aqui, ó. Que seria, no caso, por pressão sobre tempo, essa primeira. E aqui o fluxo sobre tempo, ó, tá? Que pressão sobre tempo, fluxo sobre tempo. Quando a gente bate o olho aqui, então é importante a gente conhecer esses parâmetros aqui, nessas ondas aqui, esses gráficos aqui, para a gente, quando alarmar, a gente saber o que está sendo pedido ali pelo aparelho, tá ok? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, que é o fluxo sobre tempo, ó, tá vendo que, ampliar aqui um pouquinho, que essa linha amarela aqui, ela nunca encosta aqui nessa linha branca, ó. Você vê, ó, nunca encosta. Por quê? Aqui o ar está entrando e depois vai sair. Quando ele está entrando, a pressão aumenta, ó. Chegou aqui até quase 20, ó. Quando ele está saindo, toda a pressão diminuiu, ó. Estaria 5 aqui mais ou menos, né? Vamos supor. Isso aqui não encosta a linha amarela com a linha branca aqui por conta do PIB que eu deixei ali. É justamente o PIB, aquela pressão expiratória final, que impede esse colabamento aqui. Então, se eu olho esse gráfico lá no meu monitor e eu estou vendo as linhas aqui juntas, uma com a outra aqui, ó, isso tem um risco de estar em atelectasia. Então, eu vejo essa questão do PIB, eu discuto com a equipe médica, com a fisioterapia, converso com relação a isso, tá? Ao mesmo tempo, ó, tem esse risco de atelectasia, ao mesmo tempo, se essa pressão aqui estiver muito alta assim, ó, tiver acima de 30, isso aqui é uma pressão alta, acima de 30, 35, pode causar um barotrauma nesse paciente. É o inverso, é tanto ar nesse alvéolo que ele estoura, digamos assim. O termo técnico é barotrauma. Então, quando eu vejo os gráficos, ó, eu já, como cuidado de enfermagem, seja auxiliar, técnico, enfermeiro, eu olho esse gráfico aqui de fluxo-tempo, ó, eu vejo se esse paciente não está tendo risco de ter atelectasia, ou se esse paciente não está tendo risco de ter um barotrauma. E ele vai apitar aqui, ó, pressão de pico. Pressão de pico acima de 30 é um risco para esse paciente. E aí eu já posso vou conversar e posso tomar medidas, por exemplo, diminuir o volume corrente aqui, para que essa pressão de pico diminua. Diminuir a frequência respiratória. Então tem algumas medidas, ok? Então alarmou pressão de pico, agora eu já sei. Alto risco de barotrauma. Pressão de pico baixíssima, as linhas se encontrando aqui, risco de atelectasia. E esse outro gráfico aqui, que é a questão do fluxo sobre tempo, está mostrando aqui a respiração desse paciente, né? Então, esse fluxo sobre tempo, ele indica aqui, ó, isso aqui seria o disparo, ou seja, quando inicia essa questão da respiração, essa linha aqui, ó, subindo, ó, e vindo até aqui, seria a questão da inspiração, a entrega ali dos 528 ml que a gente programou para esse paciente, o ventilador está entregando. Chega nesse ponto aqui, ó, isso é chamado de ciclagem. Ciclagem é a mudança da inspiração para a expiração. Às vezes você fala ciclagem, a gente fica viajando, uma coisa super simples, ó, mudou da inspiração para a expiração. Ó. A partir daqui, ó, tudo vai ser expiração. Ó. Então, disparo, inspiração, ciclagem, expiração. Certinho? E a gente já entendeu esse gráfico. Ó. Perceba que aqui, ó, a expiração, ó, em termos de longitude, ó, é o dobro da inspiração, porque é aquele tempo IE que a gente colocou. Ó. O aparelho ele entrega aqueles 528 e aqui, digamos, 1 segundo, ó, e ele vai levar 2 segundos para poder tirar esse ar que ele colocou no paciente. Tá ok? Então, você vê, de forma super simples, são os principais gráficos que você vai ver, independentemente do ventilador, da marca que você utiliza na sua unidade. Tá ok? E aí você já, quando alarmar, você já sabe o que está acontecendo aqui. Tá ok? Só para a gente ter já quase 30 minutos de vídeo,
para a gente entender também o quanto que a gente pode atuar com essa questão da ventilação mecânica, da individualidade para o paciente. Quando a gente coleta uma gasometria arterial, o CO2 na gasometria, a maioria dos laboratórios coloca de 35 a 45, o valor de referência, certo? Vamos imaginar que esse paciente aqui que a gente calculou, esses ajustes aqui do ventilador, seja um paciente neurocrítico, tá? Um paciente que teve um TCE, por exemplo, bateu a cabeça, teve um rebaixamento de nível de consciência, teve que ser entubado. Coletou a gasometria dele, vamos imaginar que essa gasometria desse paciente saiu 44, o CO2. 44 está dentro do valor de referência aqui. Mas olha a importância de a gente ter o conhecimento de individualizar o tratamento, a resposta para cada paciente. 44 para esse paciente com TCE, um paciente neurocrítico específico, ele é muito alto. Os médicos, neurologistas, eles gostam sempre de que o CO2 esteja próximo daqui, ó, 35, até menos do que 35. Porque esse paciente já tem um trauma na cabeça, já tem um edema ali, tem um aumento da pressão intracraniana. Se esse paciente tiver com CO2 próximo aqui do limite, esse CO2 elevado faz vasodilatação. E aí algo que você tem caixa craniana, calota craniana comprimindo ali, teve um edema, e você fazer vasodilatação, você piora esse quadro desse paciente. Então eles sempre gostam de deixar o CO2 da gasometria para esse paciente neurocrítico 35 para baixo. Se eu sei isso, se eu tenho essa informação, eu sou um enfermeiro de um pronto-socorro, de uma UTI, seja de onde for, tá? Esse paciente neurocrítico saiu do 44, eu posso conversar com esse médico para poder ajustar esse CO2 da gasometria através da ventilação mecânica, através de uma fórmula que é super simples. Ó. A fórmula é assim, CO2 atual versus frequência respiratória atual dividido por CO2 esperado. Olha que simples isso e como que faz a diferença na prática. Esse nosso paciente aqui, vamos supor que ele está 44, ó, CO2 atual dele, 44. A frequência respiratória atual dele estava 16, ó, vou colocar aqui 16. E a gente quer que a gasometria, você pode colocar qualquer número, vamos colocar 35 aqui. Eu quero que esse CO2 esperado, ele chegue a 35. Ó. Simplesmente, ó, eu só vou colocar os números aqui e vou fazer essa conta. Ó. 44 vezes 16 dividido por 35. Usar a calculadora aqui novamente, ó, para a gente chegar no número exato. Ó. 44 vezes 16 dá 704. 704 dividido por 35. Deu 20,11. 20. Vamos arredondar para 20. 20 vai ser a frequência respiratória que eu vou colocar aqui nesse ventilador. Eu vou lá nesses ajustes que eu fiz, coloco em 20. Aumentei a frequência respiratória. Quando eu aumento a frequência respiratória, eu estou exalando, fazendo que esse paciente vai exalar mais CO2, vai eliminar mais CO2. Daqui a alguns minutos eu vou coletar essa gasometria e ela vai estar 35, que é o valor que eu queria que ela estivesse. Ok? Então você vê como o conhecimento é importante, a gente entrega um tratamento melhor para cada paciente. Aqui são os parâmetros iniciais, dá para a gente fazer um vídeo de ventilação mecânica para paciente de DPO-cítico com cuidados específicos, com asma, com cetoacidose diabética, enfim, vários vídeos com algumas patologias específicas, tá ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço para que compartilhe com outros colegas profissionais, né? Eu acho que o conhecimento, a gente só vai ter melhores condições de tudo na enfermagem quando a gente crescer junto e dividir o conhecimento, tá ok? Agradeço a quem chegou até o final, e é isso.